no vale é coisa boa. O povo daqui não vive à toa. Enfrenta os ventos e a garoa. Não para senão o tempo voa. O tempo voa. O povo não tá de brincadeira. Não vive a vida na zoeira, mas xinga e joga capoeira e dança em volta da fogueira. Da fogueira. Estamos começando mais um Roda de Conversa, Cultura com Sabor de Café. A nossa intenção é justamente resgatar a história, não só de São José do Vale do Rio Preto, mas também da região. E como todos sabem, São José do Vale do Rio Preto um dia pertenceu à cidade de Petrópolis, né? A cidade imperial. E assim como estamos contando a nossa história aqui do nosso município, por que não contar também a história da região que tem uma ligação direta, como Petrópolis, com São José do Vale do Rio Preto. Hoje eu tenho dois convidados, duas grandes feras. Uma é a Juliana. Boa tarde, Juliana. Prazer receber você aqui. Obrigada, Tony. O prazer é todo meu. Muito obrigada. E recebendo também o José Augusto Vanderlei. Daqui a pouquinho você vai saber o porquê. Eu vou passar para ele. Boa tarde. Prazer enorme recebê-lo aqui. Boa tarde. Prazer nosso de estar aqui, podendo conhecer um pouco da história de São José do Vale do Rio Preto. Bom, conhecer e trazer também um pouquinho a mais da história para esse nosso programa. Bom, prazer lhe conhecer, principalmente sendo radialista também, né? Fiquei sabendo agora, prazer enorme. Bons tempos no passado, né? É interessante eu era jornalista, radialista, embora a formação acadêmica em administração, né? Mas a gente lidava com os radialistas, né? Então você ganhava um certificado que dava direito a você ter o título de radialista, assim como publicitário e assim como jornalista. Senhor. Era o jornalista colaborador, não era formado. Mas eu, para poder ter a minha coluna no jornal, eu tinha que provar ao sindicato que eu tinha aquele registro para pagar anualmente. Claro, claro. Né? E eu fiquei com isso. Inclusive, por um lado foi até bom, porque nós temos aí muitos profissionais, repórteres, jornalistas, que não são formados, mas são tão bons quanto, né? É interessante, Tony, porque naquela época a gente era muito importunado pelo próprio sindicato dos jornalistas profissionais, cujo presidente era o CAO, famoso CAO, e ele ia nos autuar, né? Porque nós tínhamos um Carlos Drummond de Andrade, sim, que não era jornalista. Verdade. Um João Saldanha, que não era jornalista, e a gente disse, sim, um médico famoso, digamos, que tinha uma coluna, e ele queria exigir que ele fosse jornalista, né? E a gente tinha que dizer, poxa, vem cá, então eu vou deixar de ter uma coluna com o Carlos Drummond de Andrade, porque ele não tem registro de jornalista profissional. E aí aquela confusão de empresas, de sindicatos eram muito fortes na época, né? Mas é um pouquinho da história. É verdade. Bom, você deve estar se perguntando quem é essa figura ao meu lado, o José Augusto, e o que ele tem a ver com a nossa história. Bom, tudo isso você vai se inteirar a partir de agora. Eu vou começar com a Juliana, porque a Juliana, ela é a grande responsável pela vinda do José Augusto hoje aqui, e ela vai me ajudar a contar um pouquinho da história que ele também vai complementar depois de tudo isso. Bom, Juliana, eu queria que você me explicasse, para todo mundo, claro, como você encontrou o José Augusto. Como é que você conheceu e como ele veio parar aqui com você? Bom, Tony, obrigada. Foi uma grande alegria ter encontrado o José Augusto, a sua esposa, a dona Elisa. E a história foi assim, porque eu sempre gostei muito do Pequeno Príncipe. A história do Pequeno Príncipe me encanta. Eu tenho um livro, a história do Pequeno Príncipe é um livro pequeno, né? Teoricamente seria um livro infantil,
Mas é um livro que eu fico lendo constantemente, porque vira e mexe, você pega um pedaço lá que faz todo sentido hoje e vai fazer sempre. E até hoje todo mundo usa ali algumas frases de impacto, né? Que o Pequeno Príncipe, ele né? No livro Pequeno Príncipe a gente consegue perceber, e uma delas, até me perdoe te cortar, porque tem uma frase que marcou muito a minha vida, que eu já li o Pequeno Príncipe, gostei muito, mas acho que o que mais marcou no livro foi quando ele disse que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Quer dizer, é uma lição de vida resumida numa frase, né? É verdade. Então, e a gente estava falando disso, eu acho que eu tenho até que te agradecer também, porque se eu estou aqui hoje, graças aos amigos que sempre, né, me deram oportunidade. Eu ficava desde pequena lá brincando contigo, com o meu amigo Luiz Fernando lá na rádio. Então, obrigada, e hoje estar aqui, eu acho que é um pouquinho, desde criança aí, né, gostando desse mundo do jornal, né. E quando eu vi que tinha em Itaipava uma casa do Pequeno Príncipe, eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que ir lá conhecer. Como assim tem uma casa do Pequeno Príncipe aqui na nossa região tão pertinho e eu nunca ouvi falar? Então acabou aparecendo para mim pelas redes sociais e aí eu entrei em contato. Tinha uma única vaga para eu conseguir visitar um domingo de manhã. Peguei o carro e falei, bom, vamos conhecer o que tem lá, né? E é super bacana, vale muito a pena conhecer. Ele vai contar um pouco mais como que as coisas acontecem lá. E o que me marcou aqui, puxando para São José, nós já fomos lá entrevistar também, foi eu, o Braulio, a Solange, fomos entrevistá-los porque o trabalho que ele faz, ele junta o turismo histórico, junta o agroturismo, porque a região é muito bonita, com muita floresta ali em volta, e ele atrai turistas do Brasil inteiro para casa, para o Museu do Pequeno Príncipe. Então, quando eu vi aquilo, enquanto eu estava, né, como visitante, participando, eu falei, olha só que sacada interessante que ele teve, usar a casa do Pequeno Príncipe para fazer um museu. E eu pensei, porque já saí ligando para alguns produtores, para alguns sítios, eu falei, tô aqui em Itaipava, cara, o senhor está fazendo um trabalho aqui muito legal. Eu acho que dá para replicar isso em São José com uma formatação um pouquinho diferente, porque o que atrair o turista para São José, para ele conhecer a propriedade, contar a história da propriedade, que a família, dona do sítio, produza, né, um alimento diferente, alguma especiaria, ou faça um café, ou sirva, né, um café, um almoço, e possa, né, vender alguma coisa também para o turista. E é uma tarde super agradável. E a gente conversa lá durante 1 hora e meia, e eu fiquei sabendo daquela história toda, e eu acredito que é o trabalho que a gente vem fazendo, que as propriedades de São José têm muita história para contar. E eu acho que facilmente um turista pode ser atraído para um sítio aqui para São José, para a família contar a história da família, como que eles chegaram, como que foi, né, a luta, a construção, o que a família faz hoje, e que o turista possa levar, né, também uma lembrança da nossa cidade. E aí foi assim que eu conheci, e hoje que eles vieram nos visitar para conhecer a nossa cidade, nos dar mais algumas ideias, e estamos aqui agora. Eu acho que você fala com tanta empolgação a respeito do Pequeno Príncipe, e eu também sinto essa empolgação justamente por isso. Eu nunca imaginei que eu conheceria alguém que tivesse uma ligação direta com o autor, com a história. E apesar dessa empolgação que é transparente em você, aliás, você é muito transparente, eu acho isso barato, como é que você se sente fazendo parte, de uma certa forma, mesmo que indiretamente, do Pequeno Príncipe? É uma honra, é uma alegria. Obrigada. Obrigada. É muito gratificante, porque é uma história que eu acho que é transformadora, se lê-la, assim, né, quando ele coloca lá as personalidades, né, o senhor que só estava preocupado com dinheiro, um outro que queria dominar o tempo. E se a gente ficar, né, vendo quantas reflexões ele traz para a nossa vida, eu acho que poder transformar, né, de alguma forma a nossa realidade, a realidade dos jovens, eu acho
que é uma missão cumprida, né? Se a gente conseguir chegar nesse ponto, né, de promover uma transformação, é muito gratificante. Verdade. Daqui a pouquinho a gente fala mais com a Juliana, porque eu estou interessado em saber de que planeta o senhor veio. Brincadeiras à parte, mas nós sabemos que o Pequeno Príncipe, tirando a Bíblia Sagrada e o Alcorão, é o terceiro livro mais lido, né? Eu quero saber como aconteceu essa sua aparição no Pequeno Príncipe. Como é que, aonde entra o José Augusto na história do livro O Pequeno Príncipe? Na verdade, eu começo a entrar na história já quando eu nasci. Porque eu era o terceiro de uma família, o terceiro filho, né? E temporão, né? E quando eu nasci, basicamente, havia apenas 2 anos que o livro tinha sido editado. Inicialmente em Nova York e 1 ano antes na França, porque o autor era francês e faleceu durante um voo na Segunda Guerra, numa missão pelos aliados, né? E antes de papai ter a nossa casa em Itaipava, né? Quem era o dono dessa casa, que era antes uma fazenda, né? Fazenda São José e Magé, que virou La Grande Vallée, que é o nome que, carinhosamente, o piloto Marcel Rene, que era um dos 4 pilotos que fazia a rota do Brasil, tá? Juntamente era Marcel Rene, Saint-Exupéry, Jean Mermont e Guillaumet. E o Marcel Rene sobe a serra, na época das locomotivas da Leopoldina, se encantou pela propriedade, pelo local, toda aquela coisa maravilhosa, um vale todo verde, imagina naquela época, em 1930, 32, 31, e ele soube que estava à venda, e ele compra a residência. E ele, então, tinha uma autorização especial para que ele, no Rio de Janeiro, no Campo dos Afonso, quando os aviõezinhos imprestáveis recebiam as suas manutenções, né? E o Rio, por ser capital federal, demorava um pouco mais, e ele pedia permissão para subir a serra. Vinha de trem, pegava uma carroça a partir da Estrada de Ferro, ali na estação, e passava 2, 3 dias feliz. Dizia-se que era Disney, hoje a gente fala que é a Disneylândia deles, porque eles passavam jovens que eram pilotos, chamados Cavaleiros do Céu, e eles tinham uma dificuldade, porque eles só podiam ter as suas folgas, né, a cada 2, 3 meses. Então eles ficavam Natal, Rio de Janeiro, quer dizer, Natal, 12 paradas até chegar em Pelotas, voltava. E eles eram jovens. Imagina você, jovens, ficar 2, 3 meses, né, isolados no alojamento, e ele recebe uma autorização do dono da empresa, o Latecoère, para que no Rio de Janeiro ele pudesse visitar a fazenda dele, né? La Grande Vallée, que ele havia comprado, segundo ele no livro dele, por pouco dinheiro, né? E com isso ele trazia os seus camaradas pilotos e, logicamente, suas amizades. E ficava aqui 2, 3 dias brincando e voltavam revigorados. Você tem uma ideia? Eram 7 voos, cada 7 voos, estatística, haveria de cair. Cada decolagem, cada um desses cavaleiros do céu tinham consciência de que eles, ao levantar voo, ele tinha uma chance em 7 de que eles iriam cair, né? Pois bem, essa empresa é vendida, eles são transferidos para outras missões, em outros países, né? E quem compra a fazenda é o sócio de meu pai, tá? Papai tinha uma indústria em Juiz de Fora com ele e mamãe ficou encantada com a sede da fazenda, tá? Uma fazenda simples na época, enfim. E papai, a pedido de mamãe, compra a sede e meus irmãos passam
mais velhos que eu, a conviver, a guerra acaba, o livro é editado, aquela coisa, e chega a década de 50, passa a ser também editado na língua portuguesa, né? Só para ter uma ideia, são aproximadamente 300 traduções no mundo inteiro, inclusive dialetos, né? Isso desde 1944, quando foi a primeira edição em inglês, e 46 a edição em francês, e por aí vai. E tem livros até em braille, eu tenho lá em casa, eu acho que você viu. Tem livro em braille, tem livro em basco, em catalão, em chinês. Você não pode imaginar. E eu fico fazendo coleção, né? Que legal. Eu já tenho uns 40, né? Poxa, e é gostoso. E o que mais me encanta é o de braille, tá? Que as crianças, para educar as crianças, é muito interessante, porque as crianças, 100% das crianças nunca viram um livro em braille. E aí eu faço vê-las, e eu digo, vamos ver o que é que tem aí dentro, os desenhos. Aí, quando eu abro, elas olham aquilo tudo em branco, né? Aí eu digo, dá o dedinho. Aí o dedinho vai e passa ali, tá vendo? Isso aqui tem escrito. Aí eu conto para eles como é que é o processo, enfim. Então tem também o lado educacional. Sim, né? claro. E outra edição que eu gosto muito é a edição em Esperanto. Pouca gente conhece o Esperanto. Olha, muito tempo não ouço falar do Esperanto. Existe uma associação atuante e tudo. E eu não vou aprender, porque eu prefiro aprender alguma coisa que eu vou utilizar. E o Esperanto são aqueles que se identificam. Poucos, é verdade. Mas é interessante você saber que tem, quer dizer, um projeto de vida de várias pessoas que criaram a língua e que não vai dar certo, eu acho, né? Quer dizer, os povos se unirem por uma única, pelo menos o Ocidente, né, com uma única língua falada pela sociedade mundial. Eu acho difícil, né? Então, eu pequenininho via aquelas histórias, a sua pergunta, né? Aquelas histórias do Pequeno Príncipe. Havia já naquela época, 1954, 5, os concursos de Miss, onde quando as Misses eram chamadas a fazer algum depoimento, perguntavam, qual é o livro que você leu? Aí elas diziam, primeiro, o Pequeno Príncipe. Nunca tinham nem pego, né? Mas sim, tudo sim. bem. E a minha irmã, a família, minhas primas, enfim, meu irmão, ficavam, será que ele aqui escreveu esse pedaço? Será que ele aqui escreveu esse pedaço? E nessa brincadeira toda, eu, só ouvindo. Meu pai, naquela brincadeira toda, enfim, construiu uma pracinha, tá? E construiu também uma fonte do lado de fora da casa, mas bem pertinho, né, no portão. E aquilo virou um ponto de referência, né? Aqui é a Praça do Pequeno Príncipe, aqui é... Aliás, é interessante uma coisa, eu dei o nome do meu pai, Praça Lourival Cavalcante Vanderlei. E eu me lembrei do Tom Jobim, porque quando a gente desce no aeroporto Galeão, né, os pilotos não dizem, não, você vai descer no aeroporto Tom Jobim. Não, é o aeroporto Galeão, não tem jeito. Verdade, eu estou falando do Tom porque eu sei que ele tem identidade forte com vocês aqui, né? Então tem coisas que não pegam, né? Não é não, aqui é a Praça do Pequeno Príncipe, no início, não, Praça Lourival, não tem jeito. Aí eu joguei a toalha. Né? Claro, então aquilo foi, desde que eu pequeno, vendo tudo isso, escutando todas essas histórias, enfim, e fui me encantando, até o dia que eu vi que eu tinha um patrimônio na mão, meu pai morre, mamãe morre, meus irmãos vendem a propriedade para mim e tal. E eu resolvi fazer um projeto, e esse projeto tem tido uma evolução lenta, gradual, para as escolas, as crianças das escolas locais passam algumas horas conosco. E para a criança eu tenho muito o lado de dar a eles muito a noção dos personagens, como algum deles a Juliana colocou, do milionário, do bêbado, e mostrando o que cada personagem significa dentro do livro, e transmitindo a essas crianças que é muito do significado dos valores para eles individualmente, né? Por que o milionário, aquela árvore ali é minha? Não, não é sua, é da sociedade inteira. Você não está vendo ela? Como é que ela é minha ou que ela é sua? Essa casa vale milhões? Que vale milhões? Que nada, cara. Essa casa aqui, você gostou da cor dela? Então você gostou da casa, não é pelo valor que ela tem. Então esses valores hoje para as crianças, e são colégios, a maioria inclusive, colégios da rede pública, né? Então crianças de 7, 8, 10 anos. E é bonitinho, porque nós recebemos já grupinhos de crianças de 5, 6 anos,
que eu estimulo as coordenações pedagógicas, enfim, que junto com elas o livro seja lido e depois de terminado, eles vão à casa e lá eles encontram aquilo tudo que eles leram, onde eu conto a conclusão de tudo isso. E, aliás, e elas me dão aula. Criança de 5 anos. Você acha que essa forma de juntar a literatura, né, com a educação das crianças, isso de alguma forma influencia na personalidade delas, devido ao valor que tem o Pequeno Príncipe, o livro? Eu acho que sim, porque o livro transmite muito esse lado, e se ele bem utilizado no seu significado, cada frase, você citou aí uma das 150 frases dele, mas que talvez seja uma das 5 mais citadas. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativa. Uma lição moral que ele recebe, né, da raposinha no livro, enfim, em que ele... E isso para criança, quando você coloca... E eu coloco para ele o seguinte: você vem na minha casa, você tem uma identidade comigo, você eternamente você vai se lembrar de mim, como uma coisa boa ou ruim. Sim. Não é? E eu me lembro quando eu era criança, e que o colégio fazia aquelas excursões para visitar a Que Bom, ou a Coca-Cola, entrava todo mundo no ônibus. Isso é uma coisa que você... E se você foi recebido bem naquela empresa que é a Coca-Cola, ou a Que Bom, aquilo eterniza na sua memória, e você vai ser fiel àquela marca até onde você puder. Pode entrar Pepsi, pode entrar... Estou dando... Desculpe. Mas é verdade, você teve uma identidade com a marca, ou com a pessoa, ou com o local, se você for bem recebido. E nas relações, e o que o Saint-Exupéry defendia muito, era a pureza das relações, a importância das relações. Ele tinha uma tristeza monumental pela guerra, pelas diferenças, né? Interessante, um dos últimos artigos que eu fiz, ele dedica o livro dele a um judeu, e ele, que era o melhor amigo dele. Sim. E ele sabia que esse melhor amigo dele, judeu, estava na França, e que ele a qualquer momento ele poderia ir para o Holocausto, né? E ele dedica esse livro até como uma homenagem àquela pessoa que ele pensou que fosse morrer, tá? Não morreu, viveu até 90 anos, e o Saint-Exupéry morreu com uns 44 anos num acidente, porque ele fez questão de entrar quando os aliados entram na guerra, o seu país, França, já capitulado, quer dizer, já entregue aos alemães nazistas, né? Ele não se sentia feliz com aquilo, e ele lutou, enquanto escrevia o livro, ele por 2 vezes tentou participar já como os aliados americanos, e na terceira tentativa que ele pede, e chega na mão de um general, e esse general então conhecia ele pelos seus escritos, seus livros, que não foi o único, né? E seus artigos, né, em Nova York, e ele tem a autorização para embarcar. Ele vai para a Nigéria, não, ele vai para a Argélia, e lá recebe o treinamento de um avião, o maior da época, um P-38, grande, enorme. Ele não podia ser avião de combate, porque ele já tinha tido 3 acidentes. E ele recebe o treinamento e ele vai para fazer levantamentos aerofotográficos, enfim. E no 6º, 7º voo dele, ele realmente, aos 46 anos, 5, 4, ele não tinha mais capacidade, e ele foi abatido por um avião Messerschmitt dos nazistas, né? Então, o que eu coloco, quer dizer, a você, quer dizer, como é... E eu aí fiz uma história, tá? Fui morar em Itaipava, fomos morar em Itaipava, e lá eu digo, eu não vou ficar aqui sem fazer nada. Eu trabalho no Rio, mas é pouco para o tempo que eu ainda tenho para usufruir e transmitir alguma coisa. Fiz o projeto para adultos. A história que eu conto para adultos é diferente da história para criança. Sim. Tá? Eu tenho 2 níveis, né? Eu até fico meio perdido, sabe, Juliano? Não confunde? Eu tenho que ter muito jogo de cintura. Porque quando chega um menininho de 5, 6 anos e eu tenho 8 adultos, sim, e a história que eu vou contar? Balancear, exato.
E aí, em algum, eu falo para os pais, enfim, mas em alguns momentos eu tenho que ter o cuidado. E aí eu falo alguma coisinha que enfim, eu tenho, mas para mim é muito delicado você falar para duas faixas etárias, crianças às vezes nem alfabetizadas são, enfim, verdade. mas está dando certo. Hoje, como é que funciona a visitação, por exemplo? Como é que a pessoa que tem um carinho pelo Pequeno Príncipe, como é que pode conhecer um pouquinho mais de perto essa história? Vamos esquecer a pandemia, né? Vamos esquecer essa Covid. Mas, normalmente, nós já estamos abertos, limitados, com certas tolerâncias. De quinta a domingo, tá? Às 11 horas, nós temos uma apresentação, vai até 11h30, mais ou menos, ou meio-dia e meia. A pessoa que tem interesse liga o telefone e a gente vai na agenda, como falou a Juliana, e vamos até o limite de pessoas, e essa pessoa é recebida na porta por mim, e já ali ela vai tendo uma integração, as pessoas sentam, eu procuro, não sei se no dia que a Juliana teve, integrar as pessoas um pouco, né? Porque vem gente do Rio, pode vir de São José, pode vir de Petrópolis, Teresópolis, e aquelas pessoas, um é engenheiro, o outro eu faço um quebra-gelo. Sim. E faço que eles se entendam um pouco, se respeitem. Uma linguagem que todos conseguem. Tem pessoas que vão pela Uber, tem pessoas que até vão de ônibus ali, saltam na BR, e aí eu consigo fazê-los que na volta eles peguem uma carona com o próprio visitante, e então você vai integrando, né? É uma forma de literalmente interagir com o Pequeno Príncipe, né? Aquela Também. Forma de cordialidade, enfim. Entre uma figura que ele criou, né? Talvez você não saiba, ele cria essa figura do Pequeno Príncipe no momento de desespero quase que ele estava. Um dos 3 acidentes aéreos que ele teve foi no deserto. E ele fica totalmente isolado, sem água. A água que ele pegava era da asa do avião ou acumulado num paraquedas do avião, que era um orvalho, misturado com óleo do motor. E aquilo ele pelo menos botava nos lábios. E segundo os tuaregues, que são os mouros os do deserto, né? Nenhum ser humano é capaz de suportar mais do que 19 a 20 horas sem líquido, né? E ele consegue ficar 3 dias e meio. Poxa. Com essas artimanhas de pegar um orvalho, e ele cria a figura de um pequeno príncipe a partir de alucinações que ele tem, porque ele tinha é quase como um pesadelo, né? De dia temperaturas altíssimas, 50 graus, e de noite temperaturas terrível, baixíssimas, né? E naquela alucinação ele cria a figura de um companheiro, que era o Pequeno Príncipe, né? E esse companheiro, o Pequeno Príncipe, passa a ser vamos dizer, o gestor das atitudes, enfim, até ele ser encontrado pelos um mouro qualquer. Mas nesse período ele cria o Pequeno Príncipe, e o próprio Pequeno Príncipe, tá, dá a ele, vamos dizer assim, a esperança para que ele não se esmorecesse, que ele não se entregasse, porque em algum momento ele seria, tanto que tem na fonte, eu tenho uns dizeres que é uma das frases: existe um poço em algum lugar do deserto. Não perca a sua esperança, porque há um oásis, haverá um oásis que você poderá, não é beber água, é beber a água ou ser salvo. E isso para criança, quando elas vão, eu também uso muito essa frase, né? Que você, se tiver uma prova, um vestibular, ou você está com dificuldade, não abandone. Se você acredita que você possa superar, vá até o limite, não abandone, porque tudo na vida há um momento de você ser salvo ou de você alcançar o seu objetivo. Quando eu lhe fiz a pergunta a respeito da influência das escolas, do ensinamento educacional, seja lá, com relação à personalidade das crianças, faltou dizer que o livro ele tem os dois lados. Tem um lado, por exemplo, na frase em que ele diz que tu te tornas eternamente responsável, né, por aquilo que ativas, você pode levar para o lado pessoal,
né, uma pessoa, você pode cativar uma pessoa, se tornar responsável por ela, tanto no seu eu, no seu ego. Se você optar pelo lado bom ou pelo lado ruim, você acaba se tornando responsável por aquilo. Então, eu acho que foi de uma inteligência tão grande a forma como ele se expressou nessa frase, que é o que você estava falando, a questão de passar isso para as pessoas. Um adulto, um médico, uma pessoa com menos instrução, uma criança, são formas diferentes, mas que parece que você consegue interagir com as pessoas e mostrar o verdadeiro significado. Sem né? dúvida, sem dúvida, eu acho isso. E tem outras frases bonitas, né? Uma outra frase para complementar, né? Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Sim. Tá? E essa frase é bonita porque ela foi trabalhada no momento de dificuldade que ele teve na vida dele, porque ele foi correspondente de guerra, tá? Antes dele entrar para a aviação, Sim. ele foi correspondente de guerra e ele foi preso na Catalunha, em Barcelona. E lá ele não falava o catalão, nem o seu carcereiro falava o francês. E ele teve uma identidade com esse carcereiro. O carcereiro, no primeiro dia, ele tinha um cigarro sem fósforo, sem isqueiro, né? E esse carcereiro favorece a ele acendendo. Ele, bacana, né? No segundo dia, o carcereiro, sabendo que ele não tinha cigarro, deu o cigarro e acende o cigarro. Ele, pô, melhor ainda, né? E no terceiro dia, idem. No quarto dia, ele não entendeu porque as portas se abriram da prisão onde ele estava, né? E ele tinha um hábito muito bonito, e ele era muito ligado à mãe dele, e ele chamava a mãe dele de minha mãezinha. E ele escrevia, e ele escreve para a mãe dele. Essa frase é lapidada para o livro, mas ela é comentada para a mãe numa carta que ele escreve, dizendo: minha mãe, eu tenho absoluta certeza que eu fui libertado por uma característica que os homens às vezes não se apercebem, que é das relações, tá? Eu não falava a língua dele, nem ele a minha, mas nós nos transmitíamos através dos olhares, dos gestos e das atitudes. Então ele cria a frase: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Ele dizia que ele tinha transmitido ao coração do carcereiro, e o carcereiro depois, ele sabendo, né, como foi aquilo, o carcereiro olhava para os outros caras, vem cá, cara, eram rebeldes contra Sim. o governo na Revolução Espanhola, e ele não tinha por que estar ali preso, ele veio aqui cobrir uma guerra. Ele não tem por que estar aqui. Enfim, ele conseguiu convencer aos seus superiores e ele, quando se viu, foi facilitada a fuga dele. E ele tinha outras situações. Esses aviadores têm histórias fantásticas. Você não imagina... Eu não sei se eu estou falando mais. Não, fica à vontade. Eu estou aqui em êxtase, porque é bom a gente ouvir, né? Assim como o grande desafio da travessia do Oceano Atlântico, pela primeira vez na história, trazendo um correio em 25 horas, tá? Você não imagina as dificuldades que se enfrentava. Você encheu os tanques de combustível para trazer, às vezes, os primeiros eram os malotezinhos de couro e tal, que você trazia e ia picotando pelo Brasil todo. E depois... O outro grande desafio, atravessar a Cordilheira dos Andes. Eles iam até... A expansão era igual aos bandeirantes. Você ia, e fincando a bandeira francesa, Até chegar em Buenos Aires, já eram algo como 42 bandeiras fincadas, campos de pouso, né? Não havia aeroporto. Eram aeródromos, campos de futebol, várzeas. O único que tinha era no Campo dos Afonsos, que era um aeródromo, nem aeroporto era, né? Por isso é que ele comprou a casa, porque ele tinha mais tempo para ficar lá, porque tinha manutenção mais adequada e tal. E na expansão de Buenos Aires para Santiago do Chile,
Eles tinham que sair de Buenos Aires, eles iam até Mendoza, ainda na Argentina, e de lá, em Mendoza, eles olhavam aquela plataforma, aquela cordilheira, com 3.500, 4.000 metros. E sabe quanto o aviãozinho subia? 2.500, 2.700. E aí, como é que eu vou atravessar esse troço? Então eles tinham que criar, primeiro, coragem, cavaleiros do céu. Saíam e entravam, quando batia naquela massa, o avião subia o máximo que podia e pum, 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 não dava. E aí eles iam costeando, margeando a cordilheira até encontrar uma fenda em algum lugar, desafiando sol, nevasca, gelo caindo, sem para-brisa. Imagina você, né? E aí eles furavam aquilo ali e os telégrafos embaixo acusando que ele havia acabado de passar ali, e chega aquele voo em Santiago do Chile, né? O primeiro voo aí tem prefeito, tem governador, tem tudo recebendo, porque os telégrafos iam avisando, poxa, vai ser o primeiro a chegar. E eles faziam, vamos dizer assim, os salvamentos dos acidentes. Então ele tem um acidente, que ele era responsável por uma unidade em Buenos Aires, que um desses 4, Guilomé, ele cai na cordilheira, ele fica mais de 3 dias, e, igual no deserto, dizia-se que era impossível alguém ficar, sobreviver a um acidente como ele teve. Quem foi resgatá-lo foi Saint-Exupéry. Saiu de Buenos Aires, foi a Mendoza, e de Mendoza conseguiu o resgate. Um campesino foi informar que tinha um piloto que estava com ele, salvo, enfim. E esse Guilomé, ele tem uma frase não, ele perguntado, como é que você consegue, como é que você conseguiu sobreviver? Porque ninguém consegue. E ele, bonitinho, né, ele fala, vocês têm toda a razão, mas eu não podia me permitir morrer. Eu não podia me permitir morrer. Mas como me permitir? Você estava... Não, sabe o que é? Vocês sabem que eu casei há pouco tempo, né? E eu fiz um seguro de vida para minha mulher. E se eu não fosse achado o meu corpo, a companhia de seguro está lá no contrato. Eles não dariam o dinheiro a ela. Então foi desse lado meio jocoso, mas que é verdade, está no livro Terra dos Homens, do Saint-Exupéry. Meu querido, eu queria muito continuar. Eu falei no começo, se fosse bom de papo, que eu tinha certeza que era, isso aqui ia durar, isso duraria muito tempo e duraria com o maior prazer. Eu só queria que você repetisse, por gentileza, como as pessoas podem chegar até a casa do Pequeno Príncipe, redes sociais, como agendar. Por gentileza, eu tenho certeza que muita gente quer viver essa história. Eu tenho o primeiro mais assim, fácil talvez, seja o celular, é o prefixo 21 99354 3179, e tem o WhatsApp também, que eu conto umas historinhas. A pessoa que vier alguma pergunta qualquer, eu já, vamos dizer assim, classifico essa pessoa, e a cada 3 dias, 4, eu tenho uma historieta. Algumas delas é essa aqui. Hoje eu vou falar da essência que eu criei com o cheiro da casa, né? Que legal. É especial, você vai ter uma essência La Grande Vallée, bacana, né? Que legal. É o perfume da casa. O outro eu tenho o site, La Grande Vallée e o Pequeno Príncipe, é isso? Não, lagrandevallee.com. Tem o Face, aí sim, La Grande Vallée e o Pequeno Príncipe. Vallée com 2 L's e 2 S. E tem o Instagram, Casa underline Pequeno Príncipe. Que legal. Acho que é suficiente. Viu? Bom, meu querido, foi um prazer enorme e eu faço questão de conhecer, né? Com certeza. Vamos lá mais uma vez, eu quero fazer parte dessa bom. História também. Sim, vamos. Para ligar, apresentar. Eu é que fico agradecido, até só para complementar. Eu fico orgulhoso de ver que vocês estão com um trabalho aqui. Eu conheci
evidentemente a Juliana, o Braulio e a Solange, né? E eu fiz questão de vir aqui e transmitir, porque é muito difícil você sair do centro histórico de Petrópolis, tá? Para poder ir a Itaipava, tá? Conhecer alguma coisa, porque todo mundo que vai a Petrópolis fica no centrinho, tá? Então nós estamos trazendo dinheiro novo para os arredores de Petrópolis. E o que eu coloquei para a Juliana vocês têm um potencial muito grande aqui, tá? Para trazer turistas, Sim. que é uma indústria limpa, tá? E você vai trazer o quê? Dinheiro novo. Você vai fazer circular coisa nova aqui dentro. E acaba gerando emprego também, com de uma certa certeza, forma. com certeza. Turismo é turismo, eu acho que a indústria é limpa. Né? Com certeza. Tá bom? Prazer Muito enorme. obrigado, Tony. Prazer Obrigado, enorme. obrigado. E a gente volta a conversar. Juliana, eu não podia deixar de te agradecer, de me presentear com uma história viva, né? E uma pessoa que conta fácil, né? Eu fico imaginando aquela criançada sendo presenteada, né, com essa história e com um narrador, um contador de história, né, com um potencial muito grande. Querida, obrigado por esse presente que você me deu, obrigado pelo presente que você acaba dando à cultura e principalmente à cultura de São José, e só tenho que te agradecer. Tony, o prazer foi meu. A ideia é muito essa, sabe? A alegria que eu tive quando eu fui lá, poder replicar ela para os colegas, para os Vale Rio Pretanos, para todo mundo, é uma grande satisfação, e que bom que você gostou, fico muito feliz. E vamos sim, vamos lá visitar novamente, porque, e eu acho que isso, o trabalho que ele fez lá em Itaipava, facilmente pode ser feito pelas famílias aqui de São José, né, com histórias que não sejam do Pequeno Príncipe, mas que sejam de pequenos guerreiros que lutaram aqui nas nossas terras, tornar conhecidas também essas histórias. Obrigado, querida. Juliana, obrigada. José Augusto Vanderlei, eu acho que foi de um aprendizado muito grande. Eu estou, assim, lisonjeado, né, de um lado e do outro, né, a beleza da Juliana, a história e o conhecimento do José Augusto. Com imagens do Brawler, encerramos mais um Roda de Conversa, Cultura com Sabor de Café. Aqui tem sanfoneiro com fama de escritor, aqui tem lavrador que é escultor, aqui tem professor que é artista, aqui tem padeiro que é sambista, que é sambista. Tem gente pintando e bordando, com arte vai sobrevivendo, talentos que vão desenvolvendo, na escola da vida aprendendo, aprendendo. Cultura no vale é coisa boa, o povo daqui não vive à toa, enfrenta os ventos e a garoa, não para senão o tempo voa. O tempo voa. Aqui tem fazendeiro com fama de escritor, aqui tem lavrador que é escultor, aqui tem professor que é artista, aqui tem padeiro que é sambista, aqui tem fazendeiro e escritor, aqui tem lavrador que é escultor, aqui tem professor que é artista, aqui tem padeiro